Muy buenas noches, Boa noite, amados amigos y hermanos amáveis amigos e irmãos aqui presentes de otras naciones, e aos que estão ministros, em outras nações, congregaciones, hermanos reunidos ministros, congregações, el estudio, la introducción irmãos del estudio reunidos bíblico, para a introdução do el estudo vencedor bíblico, sentándose o en el vencedor trono de David. se assentando no trono de Davi. Uma saudação muito especial para o missionário Dr. Miguel Bermudes Para Marim todos los ministros, e para todos os ministros los países. em todos os países. Para esta ocasión Para esta ocasião, tenemos la lectura de Apocalipsis capítulo 3, verso 20 temos a 21. leitura do Apocalipse capítulo 3, versículos 20 ao 22, que diz da seguinte maneira: Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus abençoe as nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O vencedor, se sentando no trono de Davi, queiram assentar-se e tenham a bondade. Esta escritura, onde Cristo prometeu sentar com ele em seu trono al vencedor, pelo seu Espírito, nos muestra sentar ao vencedor com ele em seu trono, nos mostra que ele o fará, assim como o Pai celestial. o sentou no seu trono celestial. Por isso é que Cristo, depois de ressuscitado, e de se despedir dos seus discípulos, no capítulo 28 de São Mateus, versículos 16 ao 20, nos diz da seguinte maneira, e vamos ler no capítulo 28 de São Mateus, verso 16 em adelante. Versículos 16 ao 20. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, disse-lhes: Me é dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Esta escritura mostra que todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Isso é porque ressuscitou, como ele havia dito, e subiu ao céu, e se sentou à direita de Deus, no trono de Deus. E quem está no trono é quem tem o poder. Isto cumpriu a Escritura de São Mateus, capítulo 26, versículos 63 e 64, quando Jesus disse ao sumo sacerdote, lá na reunião com o conselho do Sinédrio, onde estavam julgando-o. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente que nos digas
Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Isso se cumpriu quando Cristo morreu, ressuscitou e depois subiu ao céu. E ali lhe foi outorgado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder do céu e da terra. Por isso, todo o poder foi outorgado a Cristo, por meio do qual Deus criou todas as coisas. Ele disse: não vos deixarei órfãos, virei a vós. E como viria? Em Espírito Santo. Eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E no livro do Apocalipse, vemos que Cristo, em Espírito Santo, esteve falando à sua igreja por meio dos diferentes mensageiros que ele enviou. Isso é o que o Espírito falou à sua igreja de era em era, lhe dando o alimento espiritual do maná escondido, a revelação de Cristo correspondente a cada era. Essa revelação, esse maná escondido, está no lugar santíssimo, dentro da arca do pacto. E de era em era, é dada a porção à sua igreja por meio de cada mensageiro, no qual o Espírito Santo está manifestado para se revelar à sua igreja e de era em era, abrir cada etapa da sua igreja. O reino de Deus veio subindo desde o tempo dos apóstolos, desde a primeira era da igreja com São Paulo, a segunda era com o próximo mensageiro entre os gentios, e assim veio crescendo, subindo esse monte de Deus, esse templo de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse reino de Deus essa pedra que cresceria e vendria a ser grande monte, grande reino, pelo reino de Deus. Que cresceria, essa pedra que cresceria e se tornaria um grande monte, um grande reino, o reino de Deus, para ser estabelecido na terra no tempo final. Tirar o reino dos gentios e estabelecer o reino de Deus na terra. O reino de Deus na terra, assim como o reino celestial de Deus, tem o trono onde Deus está e onde Cristo foi colocado para governar no céu e na terra. O reino terreno de Deus é o reino de Davi. E o trono terreno de Deus é o trono de Davi. Como a Escritura mostra em Crônicas e também no livro dos Reis nos fala desse reino de Deus, que é o reino de Davi, porque Deus estabeleceria o seu reino aqui na terra. Por isso, falando de Israel, disse: vós me sereis um reino de sacerdotes. Isso era sob o pacto de Deus lá, dado através do profeta Moisés, no Monte Sinai.
Y ahora bajo el nuevo pacto E agora, sob o novo pacto, es la iglesia la que tiene los sacerdotes, a igreja un reino de sacerdotes, é que tem os sacerdotes, los cuales um reino de sacerdotes, los redimidos os quais são os redimidos pelo sangue de Cristo, o nosso Salvador. y siendo Jesús E, según la carne descendiente de los sendo Jesus, segundo a carne, descendente do rei Davi, é o herdeiro desse reino de Deus. San Lucas, capítulo 1, Quando cuando el ángel Gabriel le aparece a o la Virgen anjo María, Gabriel apareceu à Virgem Maria, de haberle aparecido logo depois de ter aparecido al sacerdote Zacarías, ao sacerdote Zacarias, no capítulo 1 de São Lucas, de que tendría un hijo y su nombre e de lhe dar a notícia de que teria um filho, era por nombre e Juan, seu nome seria João, que le vendría delante que ele del pusesse Señor, por nome João, e preparándole que el ele viria camino. diante do Senhor, preparando-lhe o caminho. Le aparece unos 6 meses después, E 6 meses depois, allá en Nazaret. apareceu a Virgem Maria lá em Nazaré. Dice el capítulo 1, verso Em São Lucas, no 26 capítulo 1, versículos 26 al 33, ao de 33, Lucas, nos diz: al sexto mês, E no el sexto ángel mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a una virgen desposada a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa y de el nombre de Davi. la virgen era María. E o nome da virgem era Y entrando Maria. el ángel donde ella E o anjo, estaba, entrando aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor el Señor es é contigo, contigo. bendita tú. Bendita és tu entre as mulheres. Mas ella, E ela, cuando le vendo-o, vio, se turbou muito com aquelas palavras y pensando que e era considerava que saudação seria esta. entonces Então o anjo lhe disse: María, Maria, porque não hallado gracia temas, delante porque de Dios, achaste graça y diante de ahora Deus. concebirás en E agora tu vientre, conceberás em teu ventre darás a luz un e hijo, darás à luz um y filho, llamarás su nombre, e lhe porás o nome este Jesus. será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Siempre E ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. está la promesa de Aqui está a promessa que se sentaría daquele que se sentaria de Dios, no trono terreno de el Deus. heredero al trono terrenal de Dios, O herdeiro y do el trono reino terreno de Deus e do reino el terreno de reino Deus. David, y el trono de David, desde donde É o reino de Davi e o gobernará trono de este Davi, planeta Tierra, de onde se governará este planeta Terra, las naciones. onde se reinará sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. Isso concorda com Ezequiel, Donde el capítulo reino de Dios, 37, onde o el reino trono de Dios será de Deus e trono de Deus serão restaurados. David, O reino de Davi e o trono de donde se Davi, sentará onde Davi se assentará y reinará e reinará Israel y sobre todas las naciones. sobre Israel e sobre todas as Esta es la nações. promesa Essa é uma grande promessa para el pueblo hebreo para o povo y hebreu para toda la humanidad. e para toda a La humanidade. palabra de Dios É a palavra de tiene que Deus materializarse que tem de se en el materializar tiempo final para traer a no existencia tempo final, el reino para del trazer à Mesías, existência o reino do Messias, o reino de Deus na terra, llamado que é chamado reino de David Reino de Davi y el trono de David, e trono de Davi, sobre o qual o Messias príncipe governará el Mesías de sobre príncipe sobre Israel y sobre Israel e sobre todas as nações. todas. Y así como el Padre ha sentado E assim como o Pai en su trono terrenal, sentou a Jesus no seu trono celestial, a Jesús, Cristo dice, Cristo disse:
Al que venciere, Ao que vencer, le daré que se siente conmigo en mi trono, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu de la misma trono. forma que el Padre Na mesma forma em que o Pai Celestial, ha hecho con Jesús, Deus fez com sentándolo en Jesus, el trono celestial, sentando-o no trono celestial, Cristo hará Cristo con el vencedor fará com o vencedor, que estará na casa de Deus, en la familia de Dios na família de Deus do novo pacto, y estará en la etapa e estará na más etapa mais como importante, estuvo Jesús como en la Jesus etapa más importante esteve na etapa mais importante com o povo e no meio do povo do pacto antigo, Viejo Testamento, no Velho Testamento, como usualmente en medio del cristianismo, é chamado no meio do ahora cristianismo. en medio del nuevo pacto en el cual está la iglesia Agora, no meio do novo pacto, no qual a Igreja do Senhor Jesus Cristo, Espíritu Santo todos os crentes em Cristo estão, he estado hablando a su iglesia o Espírito Santo, Cristo em Espírito Santo, esteve falando à sua igreja de Yerenera, falando no seu templo espiritual, na casa de Deus, o novo pacto, na família de como Deus, menciona como Hebreos capítulo 3 está mencionado em Hebreus capítulo 3, versos capítulo 3 verso 1 al 6 como está mencionado em Hebreus no capítulo 3, versículo 1. participantes del Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Cristo es el sumo sacerdote Cristo é o sumo sacerdote de la iglesia. da igreja. Iglesia, E no meio da los igreja, creyentes en Cristo son un pueblo de sacerdotes. os crentes em Cristo são um povo de En medio de sacerdotes. ese pueblo de sacerdotes, E do meio desse povo de sacerdotes é que, en el día no último dia, Cristo Cristo sentará en su trono, sentará ao vencedor no seu trono, del reino terrenal, no trono do reino en el trono terreno de Deus, de David. no trono de El Davi reino de David está restaurado bajo e no reino de Davi, restaurado sob o novo pacto. vencedor. Será paralelo en todo, Será paralelo em tudo. en Será la edad mesiánica, na era messiânica, de piedra angular, que será a era de pedra angular, Cristo como na primeira vinda de Cristo em seu estaba ministério, viviendo en la edad de piedra, estava se vivendo na era de pedra angular. no el mensajero precursor Juan el Bautista, el que se sentó en el trono celestial, Não foi João o aquel Batista, al cual Juan mensageiro, precursor, que se sentou no trono celestial de Deus, mas aquele a quem João o Batista precursou, ya ha venido el precursor ao qual de la João segunda Batista lhe venida de preparou o caminho. Cristo, el precursor E para o último dia, de aquel já veio o precursor da segunda vinda de cual Cristo, estará Cristo, o precursor daquele no qual así como estuvo en cada Cristo, mensajero, em Espírito Santo, estará, y estuvo assim como hablando esteve em por cada medio de cada mensageiro, assim como esteve nos apóstolos, e esteve falando por meio de cada mensageiro, añadiendo a su iglesia Cristo em Espírito Santo falando a sua palavra en el libro de la vida e acrescentando na sua igreja os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro no céu, salvos acrescentando na sua igreja hasta os que hão de ser salvos em cada era, até que no último dia, ao se chegar, será paralelo a la primera venida de Cristo, a era de pedra angular será paralelo à primeira vinda de Cristo, de reclamo para efetuar a obra de reclamação con de tudo que ele redimiu com seu sangue precioso. recuerden que Cristo Recordem que Cristo el sumo sacerdote é o sumo sacerdote del templo do templo celestial
segundo a ordem de Melquisedeque. Dessa ordem celestial. E os mensageiros de cada etapa da igreja também são sacerdotes dessa ordem de Melquisedeque. Porém, Cristo é o sumo sacerdote dessa ordem celestial. Estes sacerdotes, ministros, mensageiros, estiveram trazendo a arca do pacto, Cristo, a palavra, de era em era, no templo espiritual de Cristo, na parte do lugar santo, passando pelo lugar santo nos ombros desses mensageiros, até chegar ao lugar santíssimo, que é o lugar de repouso para a arca de Deus, que é o lugar de repouso para Cristo, que esteve na sua igreja, em Espírito Santo desde o dia de Pentecostes, e falando à sua igreja, por meio de cada mensageiro. E no tempo final, se chega a era de pedra angular, que corresponde ao lugar santíssimo desse templo espiritual, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E é o lugar mais importante. É o lugar de repouso para Cristo, a arca de Deus do novo pacto, onde Cristo estará manifestado no mensageiro dessa era de pedra angular. E, porquanto a era de pedra angular é a era do trono do corpo místico de Cristo, aí assentará ao mensageiro dessa etapa, dessa era, com ele. Se manifestará por meio dele, e o Espírito Santo, Cristo em Espírito Santo, nos falará tudo o que nos dará fé para sermos transformados, levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, o assentará com ele no lugar santíssimo, que é o trono de Deus, como era lá no tabernáculo que Moisés construiu e no templo que o rei Salomão construiu. Quando o templo foi dedicado, o anjo do pacto na coluna de fogo, o Espírito Santo veio e morou no meio dos dois querubins de ouro, em cima do propiciatório. Porque esse propiciatório, que era a tampa da arca do pacto, é o trono de Deus no tabernáculo, em que a arca do pacto foi colocada dentro do lugar santíssimo. Aí Deus morava na coluna de fogo. O sumo sacerdote, quando entrava, ele via a coluna de fogo ali. E dali falava com o sumo sacerdote, como falava com Moisés, quando construiu o tabernáculo no meio do povo hebreu. E somente o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo. E assim também era no tempo do rei Salomão, no templo que foi construído lá em Jerusalém. E assim é no templo do novo pacto, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Para o último dia, o ministério correspondente na casa de Deus, no templo espiritual de Cristo, será um ministério de sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, em quem Cristo operará no último dia, e nos dará o maná escondido, a palavra escondida, a revelação de Cristo correspondente à era de pedra angular, correspondente à era do trono de Cristo na sua igreja. Recordem que a era do trono de Cristo é a era de pedra angular. É paralela ao tempo da primeira vinda de Cristo. E, consequentemente, aí estará aquele que se assentará com Cristo no seu trono terreno.
Cristo se senta Do mesmo modo como Cristo se sentou no trono celestial, a diestra de Dios à direita de Deus. y a la diestra de Cristo, E o vencedor, o mensageiro vencedor do último dia, vencedor, el mensajero vencedor, se assentará y postrero correspondiente a la edad, à direita de Cristo, correspondente à era de pedra angular. Essa era a bênção que Tiago e João buscavam. querían ellos Eles algo bueno. queriam algo bom. Lo mejor en el reino de Dios, Sempre queremos o melhor no reino de y Deus. era un lugar E era muy importante, um lugar muito importante. un trono que Dios Eles não se conformaram y que Cristo les dijo, com um trono que Deus lhes falara, quando lhes disse: Vós que me seguistes, 12 tronos, vos assentareis em 12 tronos e vós julgareis as 12 tribos de Israel. Ou seja, con Israel. o ministério deles é com Israel, 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Portanto, eles serão juízes El reino del Mesías, no reino do Messias, el reino de David. no reino terreno de Davi. Recuerden Recordem que que en cada puerta em cada porta, 3 deles estarán sentados, estarão sentados em 3 tronos. y como son E como 12 puertas são 12 portas, cada lado, 3 de cada lado, 3 3 jueces en cada juízes lado, sentados sobre em el trono. cada lado sentados sob tronos, Es para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero de entre los gentiles, para julgar as 12 tribos de Israel. los 7 mensajeros Mas dentre os gentios de Cristo, estarão 7 mensageiros de Cristo. el que se sentará Y con aquel Cristo en su trono, el trono de Dios Que se terrenal, assentará com Cristo no seu el trono, reino de Dios, no trono terreno de Deus. E reino terreno de Deus, trono de David, que são chamados y el reino. trono de Davi e reino de Davi. Por lo tanto, habrá un hijo de David Portanto, y haverá um filho de Davi, haverá um trono de Davi e um reino de Davi conforme a promessa que Deus fez al rey David. ao rei Davi. Y Cristo estará gobernando E Cristo estará governando, a la diestra de Dios, e com ele à direita de Deus, el mensajero, por eso o mensageiro correspondente al tiempo final, ao tempo final, a la edad paralela mesiánica de la primera venida de Cristo, na era messiânica paralela à primeira vinda de Cristo. iglesia del Señor E isso coroará a igreja do Senhor Jesus Cristo. hará Fará que venga la fe para ser transformados y llevados con Cristo. com que venha a fé para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Recibir el Santo E aí por medio del que se sentará é con onde nosotros. Cristo em Espírito Santo, por meio daquele que se assentará com ele no seu trono, estará nos falando a palavra revelada, correspondente ao último dia, na era de pedra angular. de Cristo Palavra, revelação divina de Cristo que estaremos escutando, para obtermos a fé, para sermos transformados, levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. se estará cumpliendo E aí estará se cumprindo que querían o que Tiago a Santiago y Juan, e João que eso corresponde a los ministerios Querían. de Moisés y Elías, los ministerios que corresponde tribus, aos ministérios de Moisés e de Elias, aos ministérios das duas oliveiras. que querían, Esses ministérios eram os que Tiago e João queriam. mandó a sus discípulos para ir a prepararle el lugar allá en Samaria, los samaritanos. Recordem que quando Cristo mandou os seus discípulos Y Jacob y Juan, irem pregar lá no lugar, ¿quieres que mandemos a descender el fuego? em Samaria, os samaritanos não queriam recebê-lo. E Tiago e João disseram a Jesus: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu como
Elias fez? Cristo lhes disse: vós não sabeis de que espírito sois. sino a salvar las almas, Disse que o Filho do Homem salvar los seres humanos. não perderá as almas, Esos ministerios, mas veio para salvar as almas, todo eso, salvar aos seres humanos. querían. Tiago e João queriam esse ministério com tudo isso. Cristo les había dicho en San Mateo capítulo Cristo lhes havia dito em São Mateus capítulo 16, 26, versículos 26 ao 29. porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria Porque de o su Padre Filho con do sus Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo suas obras. cual también dice en O que Apocalipsis também nos diz capítulo 22 no capítulo 22 do Apocalipse, versículos 12 y verso e 16. 12. Y 6 días después dice San Mateo, Em São Mateus nos diz, San Lucas dice 6 dias depois, e em São Lucas diz, quase 8 dias no depois, hay ninguna contradicción ahí. e não há contradição alguma aqui. Em alguma ocasião, Jacob y Juan lhes explicarei isso. a un monte alto, Levou Pedro, Tiago e João a um monte alto, se transfigurou diante deles, Moisés y Elías e Moisés e Elias apareceram falando com ele de la ida de Cristo, a respeito da ida de Cristo a Jerusalém, para cumprir o propósito da sua vinda, el sacrificio. realizar o sacrifício na cruz do Calvário. Allí ven a Jesús Ali eles viram con su rostro como el sol, porque a Jesus transfigurado com seu rosto como o sol, sol de justicia porque a vinda do Senhor para o último dia é como o sol de justiça. Em suas asas trará salvação, conforme Malaquias capítulo 4 e versículo 2. al ver ellos E eles, ao verem que la venida del a Mesías, vinda do Messias é para o reino de Deus ser estabelecido na terra, Moisés y Elías com Moisés e Elias, querían esos ministerios eles queriam esses ministérios, os ministérios da direita e da esquerda, lo cual representa o que representa os ministérios com o poder de Deus, os ministérios que serão adotados no tempo final, que estarão manifestados no vencedor do último dia, que Cristo colocará na sua igreja, na era messiânica, na era de pedra angular, na era do trono. que sobre el trono Recordem que es el propiciatorio em del cima, tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey o Salomón, trono que era o propiciatório no tabernáculo que Moisés construiu lá, representan también e no templo que o rei Salomão construiu, havia 2 querubins de ouro, os quais representam também Gabriel e Miguel. los olivos, E esses são os 2 ungidos, as 2 oliveiras no céu, templo espiritual de Cristo, e que los ministerios de Moisés no templo espiritual de Cristo estarán, representam os ministérios de Moisés y a la siniestra e de Elias, que estarão à direita e à esquerda da vinda do Senhor à sua igreja. esos son los ministerios que después Esses são os ministérios que depois, 20 no capítulo 20 de São Mateus, querían no solamente Jacob y Juan, sino la madre de ellos también estaba de acuerdo dos versículos 20 ao 26, não somente Tiago e João queriam, para sus hijos. mas a mãe deles também estava de acordo, porque toda mãe deseja o melhor para seus filhos. Que un E é uma honra llega a la que um posición filho chegue à de posição una nación de governante de uma nação. de prestigio grande, É de grande prestígio que sus hijos lleguen que a las seus filhos posiciones cheguem más altas de un país en su gobierno. nas posições mais altas Eso de um país no seu governo. Jacob y Juan, E isso João e Tiago desejavam, e a sua mãe também. Por isso ela veio com seus filhos, para lhe fazer um para hacer una pedido. petición. E Jesus lhe disse: mulher, ¿Qué quieres? o que queres? Con amabilidad. Com amabilidade, Cuando una porque quando uma mãe presenta a sus apresenta os seus filhos a Cristo, Cristo atiende Cristo atende
ao pedido dessa mãe amorosa que deseja o melhor para seus filhos. Y ella le dice, Ela lhe disse: quiero que en tu reino, eu quero que no teu reino, en el reino que Jesús estaba anunciando, el cual vendría, ela cria no reino que Jesus estava anunciando, que eso era o qual viria. Embora eles pensassem que isso fosse de un para momento a otro, aqueles momentos, Cristo conquistaría el imperio romano, e que de um momento a outro Cristo conquistaria ao Império Romano e estabeleceria o seu reino. 20 versos, Vamos ler aqui 20 en adelante de San Mateo, no capítulo 20 de São Mateus, versículo la 20. madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. Ella le dijo, E ele disse-lhes: que queres? Ela respondeu: ordene, ou seja, si se puede, não era se podia ou não se podia. Dê a ordem, reconociendo que reconhecendo que ele tinha o poder para dar a ordem. da la orden, Ordene, da la orden que en tu reino se sienten Ordene. los hijos míos, el uno a tu derecha, que esses meus dois filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino. la historia de José, el hijo Se recordam de que na história de José, o filho de Jacó, y que o faraó o colocou à sua direita e toda a administração do reino do faraó llevaba a cabo era efetuada por José? sin palabra de José, Sem a palavra de José, no estaba pie não se levantava um pé ninguna cosa. para fazer algo. Y cuando José E quando José aparecía, aparecia, sonaba la trompeta, soava a trombeta. y E toda pessoa tinha que deixar de fazer o que estivesse fazendo a José. e dobrar joelhos ante José. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber Bautizado. Ellos le dijeron, e ser batizados com o batismo com que eu serei batizado? una bendición. Disseram eles: podemos, porque quem busca uma bênção de Deus e está na palavra, Sabe que Dios la sabe que Deus a cumprirá y que la cumplirá e que a cumprirá en y para aquellos em que la e creen. para aqueles que creiam La conquistarán por la fe. e a conquistarão pela fé. La fe creía. Y la madre de ellos también, si no, no hubieran ido ante Jesús. Recuerden que todos los que se van a sentar, Eles tinham a fé, criam, importantes en e a mãe deles também. Senão, eso lo han hablado. não teriam ido ante Jesus. Recordem que todos os que se assentarão em posições importantes em um país, Para no governo, el candidato que ellos, já falaram isso porque e vão apoiar a proposta dos candidatos que eles estão apoiando para serem presidentes, porque quando de salud, ele ganhar, otros vai assentá-los nos lugares importantes como ministros, posiciones, uns ministros da educação, outros da saúde, outros em outras posições, e vão governar com o presidente. y ella quería tener bien arreglado la posición de sus hijos en el reino del Mesías. E ela queria ter a posição bem definida para os seus filhos no reino do Messias. Aman a sus hijos, E sempre as mães que amam os seus filhos, elas sempre buscam o melhor para seus filhos no reino de Deus, Cristo no- por meio de Cristo nosso Salvador, por sus hijos. orando por seus filhos. Por tanto, el creyente Portanto, dice, sí puedo, o crente diz: sim, eu posso, porque se puede, porque eso es por la fe conquistar. se pode, isso é pela fé, para conquistar o que se prometeu. A la verdad. E ele disse-lhes: na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizados, com o batismo com que eu sou batizado. Les dijo que sí podía. Eles disseram que podiam.
Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Ou seja, isso é algo que está preparado desde antes da fundação do mundo. E eles queriam essa bênção para eles. Não é para Cristo dá-lo, mas para aqueles para quem está preparado por meu Pai. E está preparado pelo Pai Celestial, no Apocalipse capítulo 11, versículos 1 ao 19. Em Zacarias capítulo 4, versículos 11 ao 14. Sim, a direita e a esquerda está preparado. E para quem foi mostrado que estava preparado no Monte da Transfiguração? Para as duas oliveiras, tão simples assim. Portanto, quem se assentará com Cristo no seu reino terá essa bênção, tão simples assim. E ele, pela fé, conquistará essa bênção. E isso será na era messiânica, na era de pedra angular. E aí é que tudo será acertado. E aí é que se revelará qual é o plano de Deus para o tempo final, para a era messiânica. E por isso é que no Apocalipse capítulo 10, quem come o livrinho da mão direita do anjo forte que desce do céu, que é Cristo com o livrinho, com o título de propriedade, com o livro da vida do Cordeiro, onde estão escritos os nomes de todos que seriam salvos. O título de propriedade da vida eterna, o qual Cristo, ao descer do céu, com o livrinho aberto em sua mão, e com seu rosto como sol, porque assim é sua vinda, ele o entregará a um homem, o que estará representando aquele que se assentará com Cristo no seu trono. E por isso é que ele disse, toma-o e come-o. Quando ele se aproxima para pedir o livro, foi-lhe ordenado e dito, peça ao anjo que tem o livrinho, peça que ele dê o livrinho, o livro aberto. Esse é o título de propriedade. E o que tem o título de propriedade é quem o herda. É quem se assentará com Cristo no seu trono. E no qual Cristo se manifestará na era de pedra angular, tão simples assim. Como se manifestou e se revelou por meio de cada mensageiro, se revelará com e por meio de quem se assentará com Cristo no seu trono. Para assentar-se no trono de Davi, tem que primeiro assentar-se no trono do corpo místico de Cristo, que é a era da pedra angular. Esse é o trono da casa de Deus, da família de Deus, do reino de Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo, o Monte Santo de Deus. E aí será a ação do programa divino correspondente ao último dia. A igreja do Senhor Jesus Cristo subiu de era em era até chegar à era da pedra angular. Na era do trono do Senhor Jesus Cristo, aonde manifestará tudo que foi visto no Monte da Transfiguração, porque o Filho do Homem virá com seus anjos, que são os ministérios das duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias, como apareceram na visão da vinda do reino de Deus à terra, lá no Monte da Transfiguração, onde foi mostrada a ordem da vinda de Cristo à sua igreja, ao Monte Santo. Por isso os levou a um monte, o qual representava a igreja do Senhor Jesus Cristo. E é aí o lugar no corpo místico de Cristo, onde se cumprirá a vinda do Senhor, para se revelar
e nos dá a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Dará a fé a revelação da sua vinda à sua igreja no último dia, com os seus anjos na era messiânica, na era paralela à era messiânica da primeira vinda de Cristo. Continuaremos no próximo domingo, com a ajuda de Deus, com este estudo bíblico. Do vencedor, se sentando no trono de Davi. Hoje foi somente a introdução deste estudo bíblico que teremos no próximo domingo. Portanto, temos uma base bíblica profética para entrarmos mais profundo no tema, que nesta ocasião fizemos uma introdução desse tema do estudo bíblico do próximo domingo. E aí veremos em que etapa da igreja nós estamos. E quais são as promessas para os que estão nessa etapa da igreja? Na etapa de pedra angular, na etapa do trono do Senhor Jesus Cristo, na sua igreja, no seu templo espiritual, no seu reino, que está na esfera espiritual, no qual os crentes em Cristo são trasladados quando eles o recebem como Salvador. Eles são transladados do reino das trevas para o reino de Deus, ao reino de Cristo, conforme Carta aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 12 em diante. Foi para mim um grande privilégio estar com vocês aqui nesta ocasião. Se há alguma pessoa que todavia não recebeu a Cristo como Salvador, se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como Salvador, pode fazer isso. E estaremos orando por você para que Cristo lhe receba e lhe coloque no seu reino, no seu Monte Santo, para receber as bênçãos que Cristo tem para este tempo final. Deus tem muitas pessoas na República Mexicana e está chamando-as neste tempo final para colocá-las na sua igreja, no seu templo espiritual. Quando ele complete a sua igreja, então cumprirá as promessas correspondentes que faltam por serem cumpridas neste tempo final. Nos diferentes lugares da República Mexicana, podem continuar vindo também aos pés de Cristo. E nos demais países que estão escutando essa conversa, nestes momentos, onde vocês se encontrem em outros países. Cristo disse: minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e eu as conheço e lhes dou vida eterna, e não entrarão na condenação, mas passaram de morte à vida. Meu Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. São João, capítulo 10, versículos 27 ao 30. A pessoa escuta a voz de Cristo, o bom pastor, por meio dos mensageiros que ele envia, porque seus nomes estão escritos no livro da vida no céu. Não é por inteligência humana,
é por revelação divina. Pela fé é que o recebemos como nosso único e suficiente Salvador, quando Ele nos abre as Escrituras e nos abre o entendimento para compreendermos. Isso é revelação de Deus por meio do Espírito Santo à nossa alma. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião. E os que estão em diferentes países ficarão inclusos na oração que estaremos fazendo, os quais estão recebendo Cristo como Salvador em diferentes países. As crianças de 10 anos em diante também podem vir aos pés de Cristo, o nosso Salvador. Recordem o que ele disse: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Com nossos rostos inclinados e nossos olhos fechados. Pai nosso que estás nos céus, no nome do Senhor Jesus Cristo, vimos a Ti, trazendo todas essas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Eu te rogo que as recebas no Teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E todos que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião, agora repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração, na minha alma. Eu creio em Ti com toda a minha alma. Creio na Tua primeira vinda e creio no Teu nome como o único nome debaixo do céu, dado aos homens, em que podemos ser salvos. Reconheço o Teu sacrifício na cruz do Calvário. Creio de todo o coração em Ti, como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. E reconheço que sou pecador e que necessito um Salvador. Dou testemunho público da Tua fé em mim e Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Rogo-Te que me perdoes e me limpe de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo, logo após eu ser batizado na água, no Teu nome, que produzas o novo nascimento em mim. Eu Te rogo no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E agora me perguntarão, quando podem me batizar? Pois a Escritura diz em São Marcos, capítulo 16, versículos 15 ao 16: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É uma questão de crer ou não crer. De não crer para ser condenado, ou de crer para ser salvo. Portanto, a resposta da pergunta, quando podem me batizar, é, vocês podem ser batizados, que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, que produza um novo nascimento em vocês. Nasçam no reino de Cristo, no reino de Deus, onde está a salvação e a vida eterna, onde se produz o novo nascimento, onde Cristo está em Espírito Santo falando à sua igreja, de era em era, e que neste tempo nos fala na era messiânica, na era de pedra angular. E que brevemente Cristo nos transforme a todos e nos leve com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. Deixo ao ministro correspondente aqui para que lhes diga quando e como fazer para se batizarem na água, no nome de Cristo, como Cristo ordenou. No batismo na água, a pessoa se identifica com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição.
Por isso é tão importante o batismo na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. O próprio Cristo deu a ordem. Até mesmo Cristo foi batizado por João Batista. Portanto, todos podem ser batizados, compreendendo a tipologia do batismo na água. A água não tira os pecados. O sangue de Cristo é que nos limpa de todo o pecado. Porém, é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, no qual nos identificamos com Cristo, na sua morte, em seu sepultamento e na sua ressurreição. Portanto, quando a pessoa recebe Cristo, morre para o mundo. Quando o ministro a submerge nas águas batismais, simbolicamente está sendo sepultada. E quando é levantada das águas batismais, está ressuscitando para uma nova vida, a vida eterna, no reino de Cristo, o nosso Salvador. Que todos continuem desfrutando uma noite feliz, repleta das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Deixo com vocês aqui ao ministro presente, para que eles indiquem quando podem ser batizados e como fazer. E em cada país deixo o ministro correspondente para que faça da mesma forma. E será até no próximo domingo, com a ajuda de Deus, em que estarei novamente com vocês, através da transmissão da Escola Bíblica do próximo domingo. Que todos passem uma noite muito boa. Conosco o ministro aqui presente e em cada país o ministro correspondente. Deus lhes abençoe e guarde a todos.